Mas vamos lá. Quais seriam as situações que a gente deveria usar um PLC com redundância, né? Redundância. Você está ali com os dois PLCs para controlar o mesmo equipamento, apenas porque se um falhar, o outro entra, assume a planta e você não tem perda de produção, né? Então vamos lá. Quando você tem um processo na sua indústria, que é um processo que deve ter alta disponibilidade, lógico, toda planta, quando você prepara ela, a coisa que você mais deseja é que ela tenha alta disponibilidade para a produção. Ou seja, se a minha planta trabalha apenas no horário comercial, você quer que aquela planta rode o mais próximo das 8 horas trabalhadas do dia, né? Então, de 7 da manhã até as, 5 da tarde, né? Sei lá, com as 2 horas de almoço. Então, seriam 10 horas de trabalho aí, né? Você quer que seja 10 horas cheias. Mas, na maioria dos casos, boa parte da indústria funciona não somente essas 10 horas por dia, mas elas funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, porque os seus funcionários eles trabalham em modo de turno, ok, para poder baterem as suas metas, para poder produzir e entregar aqueles produtos que foram adquiridos pelas suas fábricas, né, como produto de compra, né? Então, assim, imagina. Aí você, vou exemplificar aqui para vocês assim um exemplo, uma fábrica de sapatos, por exemplo, tá? Eu não sei nem como é que é o processo de uma fábrica de sapatos, mas eu quero só exemplificar aqui para vocês compreenderem o que seria essa disponibilidade. Bom, a gente faz um sapato lá, que é o sapato Viver do PLC, é o nome do sapato. Eita, pense no sapato punk, né? Viver do PLC é o nome do sapato. Então você produz aquele sapato Viver de PLC, e aí de repente, rapaz, o pessoal fala, que sapato bacana, que sapato bom. E ele começa a ganhar uma fama, um sucesso, e aí o pessoal de vendas da fábrica tá lá e começa a dizer, 1.500 sapatos para o Rio Grande do Sul, 7 mil sapatos para o Chile, 20 mil sapatos para Bahia e para Pernambuco. Então assim, imagina, ele sai vendendo, ele faz a venda e ele precisa entregar aquilo que ele vendeu, né? Uma vez que ele acorda, ele diz, eu entrego a minha produção, eu começo a entregar, vamos supor, se eu vendi 10 mil, eu te entrego 5 mil daqui a 2 meses e aí vou entregando à medida que eles ficarem prontos. Então ali ele assume um compromisso, que esse compromisso vem para o chão de fábrica, vá acompanhando o raciocínio. Ele vem para o chão de fábrica e o chão de fábrica vai precisar produzir aquela quantidade de sapatos para atender todos os seus clientes, seja nacionais ou internacionais, e para que ele consiga produzir essa quantidade de sapatos, ele vai contratar gente, ele vai colocar a sua fábrica para rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, de domingo a domingo. Ele cria aqueles esquemas de turno, né, onde os turnos vão se revezando de 6 em 6 horas, ou de 7 em 7 horas, não sei. Vamos dar um exemplo de 6 em 6 horas, então seriam 5 turmas com 4 turnos rodando, né? Uma sempre de folga e eles iam fazendo essa rotatividade. Mas já imaginou se essa fábrica tem todos esses funcionários, só que a linha de produção quebrar? Vamos supor que todos esses funcionários existem 4 linhas de produção, né? E aí o PLC de uma daquelas linhas dá defeito, né? E se eu produzia durante o dia 1.000 pares de sapato, né, nessas 4 linhas de produção, sem uma linha de produção, teoricamente eu teria só 750 sapatos. Se essa linha não funcionar um dia, eu tenho um prejuízo de menos 250 sapatos, com 2 dias eu tenho 500 sapatos, com 4 dias eu vou ter 1.000 sapatos atrasados. Captaram aí a importância disso? Como a disponibilidade acaba sendo algo assim a se pensar, porque o prejuízo pode ser grande, não só com a não entrega dentro do prazo, mas com a limitação da venda dos sapatos, porque o camarada vai dizer, eu não consigo entregar essa quantidade de sapatos, então eu já não vou poder vender nessa quantidade. Bom, se eu não consigo vender, olha o efeito dominó que tudo isso é.
Então eu não preciso dessa quantidade mais de funcionários, porque eu não vou ter como pagar. E aí é um efeito cascata, demitindo, porque ele não consegue cumprir os compromissos. Então, pensando nisso, algumas empresas, elas querem que as suas plantas sejam de alta disponibilidade, ou seja, ele quer que na hora que eu quero apertar o botão, a coisa começa a produzir. E geralmente, quando o cara tem esse nível de exigência, o investimento dele é maior. Ele deve investir muito mais para poder ter seus equipamentos com alta confiabilidade. Porque imagina, olha lá, dentro desse processo de 24 horas por dia ainda vai ter a manutenção, vai ter a parada para revisão de alguma coisa, então tudo isso precisa ser muito bem calculado, tá? E é bem calculado, porque senão tudo isso se transforma num grande prejuízo. Tá ok, pessoal? Então assim, entendido isso, a gente parte agora para o PLC. Bom, como o PLC é quem controla a planta, em alguns casos ele controla aquela linha de montagem, cada PLC controla a sua própria linha de montagem, e aí como o PLC é o cérebro, é muito comum que quando há uma alta disponibilidade, as pessoas façam arranjos como esse aqui, né? Que ele tem 2 PLCs ligados por uma fibra, e eles ficam ali rodando espelhado, né? Na hora que um entra em falha, o outro assume automaticamente, sem que nem o cara da manutenção ele perceba que isso aconteceu. Então, nasce a necessidade de se ter essa alta disponibilidade, essa redundância, em função da necessidade do cliente. O foco é sempre no cliente, ou seja, quem é o cliente? É aquele cara que está precisando produzir, né? Quando eu falo assim, o cliente da manutenção é a operação, a que constrói os sapatos, né? E o cliente de quem constrói os sapatos são os clientes que estão espalhados aí pelo Brasil ou pelo mundo comprando aquele sapato lá que a gente produz na nossa empresa. Tá entendido, gente, pessoal? Então é por aí. Então, nasce aí um conceito de redundância, né? Essa redundância, ela pode acontecer nos PLCs, ela pode acontecer com os sensores lá na ponta. Você, ao invés de ter um sensor para ver algo, você tem 2 sensores. Quando o processo é mais crítico, você tem uma chave de nível, você tem 2 chaves de nível. Quando o processo é para controlar uma pressão que, sobre hipótese alguma, ela pode subir, porque ela também pode... você às vezes usa redundância por critérios também de segurança, né? Porque critérios de segurança. Imagina, se eu estou lá num processo, aí a minha planta, de repente, o meu PLC para, e com a parada desse PLC, a minha planta entra em risco. Seja risco de derramamento de um produto químico, ou um produto inflamável, ou risco de uma explosão, sei lá. Eu tô ventilando aqui para vocês irem pensando. Ou até mesmo um risco, sei lá, danificação do equipamento, né? Ainda que não tenha risco para pessoa física, mas tem risco para o equipamento. Então, tudo isso é pensado na hora do projeto, e a arquitetura que é oferecida, que é montada, que é colocada à disposição ali, ela deve atender todos esses requisitos. E alguns requisitos destes de segurança ou de alta produtividade, você consegue atender ele com redundância de PLC, tá certo?